sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar mais uma aula do nosso Clube do Eco. E o tema de hoje é pericardiopatias, derrame pericárdico e tamponamento cardíaco. Meu nome é Laís Ferreira Diniz, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica básica da Cardioped Brasil. E essa apresentação é como parte de programa de fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse é o nosso livro base, que a gente usa como base, né, referência para realizar as aulas. E eu utilizei o capítulo 37, que fala sobre cardiomiopatia restritiva e pericardiopatias. É um livro de ecocardiografia pediátrica, né, de doenças congênitas, do Tal Giba. Então, para a gente começar, a gente tem que entender o que é o pericárdio, né? Então, o pericárdio normal, ele é um saco fibroelástico que contém uma fina camada de líquido que envolve o nosso coração. Então, ele é como se fosse uma proteção para o nosso coração. Ele tem uma camada externa, que é a que a gente chama de camada fibrosa, e uma camada interna, que reveste todo o epicárdio, que a gente chama de camada serosa. Um pericárdio normal, ele tem um espaço entre as suas duas camadas, e nesse espaço tem a presença de menos de 50 ml de líquido seroso. No ecocardiograma 2D, as camadas pericárdicas aparecem como uma fina linha ecogênica ao redor do miocárdio, e quando ele está normal, elas medem menos de 3 milímetros. É uma avaliação muito difícil do pericárdio num ecocardiograma 2D, um pericárdio normal, que a gente acaba não fazendo tanto, não medindo com uma frequência esse pericárdio, até porque quando a gente faz imagens com um ganho muito alto, a gente pode falsear um aumento ou um aumento da espessura do pericárdio. Quando que a gente faz um ecocardiograma pensando em pericardiopatias? Em todos os pacientes com suspeita de doença pericárdica, em todos os pacientes com suspeita de sangramento no espaço pericárdico, principalmente aqueles que sofreram algum tipo de trauma, e em pacientes com fricção pericárdica desenvolvendo infarto agudo do miocárdio, acompanhado de sintomas como dor persistente, hipotensão e náuseas. Então, se eu tiver um trauma, um paciente chega no meu pronto-socorro, um trauma de carro em que envolveu uma colisão no tórax, se a gente pensar em algum sangramento dentro do pericárdio, a gente faz um ecocardiograma. Se um paciente chega com sintomas de pericardite, por exemplo, que nós vamos ver ali na frente, a gente tem que fazer um ecocardiograma. Ou em pacientes com infarto agudo do miocárdio, que na nossa ausculta a gente ouve uma fricção pericárdica, que é como se fosse as duas partes do pericárdio roçando uma na outra. A principal doença do pericárdio, a mais comum, é a pericardite aguda, que é uma inflamação desse saco. É a afecção mais comum do pericárdico. A etiologia é múltipla, mas é principalmente pós-infecção viral. Em alguns casos de doença sistêmica subjacente, principalmente as doenças autoimunes, os pacientes podem desenvolver pericardite aguda também. A avaliação clínica, esse paciente geralmente cursa com uma dor torácica, uma ausculta com atrito pericárdico, algumas alterações inespecíficas do eletrocardiograma, como um supra de ST em todas as derivações, ou um infra de PR também em todas as derivações. Então, nesses casos em que nós temos um paciente com uma dor torácica que melhora ao gente anteriorizar o paciente, quando acomoda melhor o pericárdio, ou uma ausculta de atrito pericárdico, ou essas alterações no eletrocardiograma, a gente tem que pensar numa pericardite aguda. No caso de pericardite aguda, o ecocardiograma, na maioria dos casos, vai estar normal, lembrando que é difícil avaliar o pericárdio no ecocardiograma. Em alguns casos de pericardite aguda, nós vamos ter a presença de derrame pericárdico, que aí sim a gente consegue ver no ecocardiograma. Então, em torno de 60% vai ter a presença desse derrame pericárdico, geralmente um derrame discreto a moderado, porém a ausência de derrame não exclui o diagnóstico de pericardite aguda. E o melhor método para avaliação
da pericardite aguda para ver a inflamação desse pericárdico é a ressonância magnética. Outra doença que acomete o pericárdico é a genesia congênita do pericárdio. Então, a gente lembra, como eu falei no começo, que o pericárdio exerce uma influência, né, sobre o movimento cardíaco. Ele é como se estabilizasse a localização do coração no tórax, e ele delimita a dilatação das câmaras, então elas vão encher e diminuir dentro desse saco. E quando a gente tem a genesia congênita do pericárdico, essa delimitação e essa localização do coração vão ficar alteradas, porque a gente não vai ter esse saco firmando, localizando o nosso coração. E a gente pode ter uma genesia completa ou parcial do pericárdio, mas a parcial é rara. Ocasionalmente é descoberto em cirurgias e autópsias, geralmente não tem sintomas, então muitas vezes a gente não tem o diagnóstico antes de uma cirurgia cardíaca ou antes de uma autópsia. 50% da genesia do pericárdio, congênita do pericárdio, está associada a outros defeitos congênitos cardíacos, como comunicação interatrial, persistência do canal e tetralogia de Fallot. A maioria dos pacientes, como eu falei, são assintomáticos. Aqueles que desenvolvem sintomas muito inespecíficos, como dispneia, dor torácica e palpitações, não nos fazendo pensar logo de cara em a genesia congênita do pericárdico. E aqueles que têm a genesia parcial, pode gerar herniação de alguma câmara cardíaca, porque vai faltar o pericárdio apenas em uma parte da parede do coração, e aquela parte pode ser que hernie para dentro do saco, do resto do saco, né, pelo buraquinho que está faltando. Então, essa é uma causa rara de dor torácica. A genesia pericárdica ela pode ser sugerida por um ecocardiograma transtorácico, porém ela é confirmada apenas por tomografia ou ressonância. Nos achados ecocardiográficos da genesia completa do pericárdico, a gente vai visualizar um ventrículo direito, né, no seu eixo parasternal longo, mais alargado, com movimento excessivo da parede posterior do VE e um desvio do coração para a esquerda. Então, lembra, vai mudar a localização e vai aumentar a dilatação das câmaras, que seria tudo delimitado pelo pericárdio. Isso não tem tratamento específico, tá? A genesia congênita, se ela não estiver causando nenhum sintoma, nenhuma alteração hemodinâmica, a gente não tem um tratamento específico. Nessa imagem, eu trago 4 câmaras, então, para mostrar para a gente que existe uma deformação cardíaca, onde a gente vê o átrio fazendo essa voltinha aqui onde está a minha ponteira, e aí sai o ventrículo, como se o ventrículo ele expandisse mais do que o normal. Então, a gente fala que faz uma curvinha entre o átrio e o ventrículo, formando uma imagem em forma de gota, em que os dois átrios ficam aparentemente dilatados, porque eles não têm mais a delimitação do pericárdio, e o ventrículo faz essa voltinha na ligação dos dois. Aqui também, a gente vê essa deformação do átrio, né? Aqui a gente vê um ventrículo esquerdo com bastante movimentação para posterior, como se ele tivesse dilatado, e esse átrio como se ele tivesse dilatado para cima, fazendo essa voltinha aqui entre a conexão dos dois. E um VD também que está meio apagado nessa imagem, que é um parasternal eixo longo, fazendo essa dilatação. Aqui também já é um 4 câmaras modificado, né? Em que a gente vê também essa voltinha entre átrio e ventrículo. Na genesia parcial do pericárdio, no ecocardiograma, a gente vai ver a herniação da câmara cardíaca, né, no local da genesia, é uma anormalidade na movimentação dessa parede típica, e em casos de herniação, é necessário tratamento cirúrgico, ou para retirada do pericárdico, dependendo do tamanho da herniação, ou para sutura do pericárdico naquele ponto, e se os pacientes são sintomáticos, mesmo na ausência de herniação, a gente faz o tratamento cirúrgico. Outra doença do pericárdico são os cistos pericárdicos, que é mais comum na borda direita do coração. Os pacientes com cistos geralmente são assintomáticos, a não ser que esse cisto impacte em estruturas adjacentes, por exemplo, em coronárias
ou em alguma outra estrutura, comprimindo essas estruturas. A gente tem que fazer uma distinção dos cistos e de outras massas cardíacas ou mediastinais, então sempre lembrar dos diagnósticos diferenciais. E no ecocardiograma, o que a gente consegue ver é uma imagem de espaço livre de eco, né? Mais localizado e esférico do que um derrame pericárdico. Então, aqui nessa imagem, a gente vê 4 câmaras, e aqui nessa local da seta, a gente vê uma imagem cística, livre de eco, mas é uma imagem organizada, como se tivesse bordas. Então, isso é um cisto pericárdico. Se fosse um derrame pericárdico, a gente não veria essa localização, essa organização desse espaço de eco. Outra importante doença do pericárdio é a pericardite constritiva, que é uma síndrome clínica na qual o pericárdio ele fica espessado e inelástico, então ele restringe o enchimento cardíaco. O enchimento diastólico ele é tardio e limitado devido a essa restrição da acomodação do coração. Há uma dissociação das pressões intracardíacas e intratorácicas, lembrando que o saco pericárdico espessado e inelástico, ele aumenta a pressão dentro do coração, né? E ele que é o pericárdico normal que é responsável por transferir as pressões intratorácicas e intracardíacas. Então, quando ele está espessado com o aumento da pressão, a pressão intracardíaca ela sempre vai estar maior que a intratorácica. E, nesses casos, nós vamos ter uma interdependência ventricular maior. A pericardite constritiva ela é de etiologia múltipla, ela é mais comum de causa idiopática ou pós-viral, mas ela pode ser pós-cirurgia cardíaca, pós-radioterapia, em pacientes com doenças autoimunes, em alguns casos pós-infecções bacterianas e outras causas diversas. A pericardite constritiva transitória, ela tem uma melhora espontânea ou após o tratamento médico em 3 a 6 semanas, e está mais associada à presença de derrame pericárdico. Uma pericardite efusiva constritiva é uma síndrome clínica que se sobrepõe à pericardite constritiva. Ela é causada pela combinação da pericardite constritiva e de um derrame pericárdico coexistente. Geralmente, causa uma alteração hemodinâmica considerável nesses pacientes. Então, são pacientes que vão demonstrar sintomatologia, principalmente de insuficiência cardíaca. É comum apresentar sinais clínicos, né, do tamponamento cardíaco, caso esse derrame e essa pericardite sejam muito importantes. E a pericardite constritiva crônica é uma constrição persistente do pericárdio por mais de 3 a 6 meses e a ausência do derrame pericárdico. Então, essa é a pericardite mais comum constritiva que a gente vê, apesar de ser rara essa condição. Então, é uma pericardite que vai durar aí mais do que 3 a 6 meses, ela não vai ter resolução espontânea. O que a gente vai perceber na clínica desses pacientes? Uma sobrecarga de volume, então são aqueles pacientes que vão apresentar edema periférico e anasarca, um débito cardíaco diminuído por não ter tanta mobilidade, né, dentro do saco pericárdico. Então, a gente vai ter pacientes com dispneia e cansaço aos esforços, uma pressão venosa jugular elevada, então a gente pode ter engurgidamento jugular devido à diminuição da drenagem, né, para dentro do coração, devido a altas pressões dentro das câmaras cardíacas, um pulso paradoxal, sinal de Kussmaul e uma batida pericárdica. Todos esses sintomas podem nos levar a pensar em pericardite constritiva associado à história clínica do nosso paciente. Como que é feito esse diagnóstico? O eletrocardiograma ele tem alterações inespecíficas, então ele pode ter supra de ST em várias derivações, ele pode ter infra de PR em várias derivações, mas são alterações inespecíficas. A radiografia de tórax, que eu trouxe essa imagem, ela pode apresentar calcificação pericárdica, então a gente vai ver essa imagem de calcificação mesmo, parece uma nuvenzinha em volta do coração na radiografia, mas isso só em casos que o pericárdio está muito espessado. Então, a ausência desse sinal não descarta pericardite constritiva. Em alguns casos, pode ter elevação de marcadores inflamatórios,
principalmente em casos pós-viral ou de doença autoimune, e também é um achado inespecífico que pode colaborar para o diagnóstico de pericardite constritiva, mas se estiver ausente, não exclui o diagnóstico. No ecocardiograma, é um teste diagnóstico para pericardite constritiva. A gente vai fazer imagens 2D no modo M e Doppler. No modo 2D, a gente pode ver o espessamento do pericárdio, né? E a aderência pericárdica. Esse espessamento, então, o pericárdico, ele vai estar medindo mais do que 3 milímetros, que seria o normal dele. A gente vê aqui nessa imagem que é um paraesternal eixo longo. Então, onde eu estou apontando aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, e aqui a gente vê essa imagem mais hiperecogênica, que seria um pericárdio espessado. Então, vê que é difícil avaliar, né, esse pericárdio no ecocardiograma. Então, a presença dessa espessura, desse espessamento do pericárdio, ela favorece o diagnóstico, mas tem uma baixa sensibilidade. A espessura do pericárdio, como eu já falei, ela é melhor avaliada numa tomografia ou numa ressonância. Aqui, a gente consegue ver também, são duas imagens, em que a gente vê o espessamento dessa parede pericárdica associada a um derrame pericárdico. Então, onde está a setinha aqui é um derrame, esse espaço livre de eco. Aqui é um corte paraesternal eixo curto, a gente está vendo os dois ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, e a gente está vendo essa imagem mais hiperecogênica do pericárdio, essa imagem mais branquinha, envolvendo os ventrículos. Aqui também a gente consegue ver esse derrame e essa imagem hiperecogênica envolvendo os ventrículos, compatível com o espessamento do pericárdio. Continuando a avaliação ecocardiográfica, né? A gente vai ter uma dilatação da veia cava inferior e um colapso inspiratório ausente. Então, na imagem aqui do subcostal, quando a gente abre para ver a veia cava inferior, a gente vai ver uma veia cava engurgitada, cheia, e não vai haver o colapso dessa veia cava, devido ao aumento da pressão intracardíaca, que vai dificultar esse retorno venoso. A gente pode ter uma dilatação biatrial moderada, isso devido mais a uma normalidade na complacência dos ventrículos, um deslocamento do septo interventricular respirofásico, que é um movimento inspiratório posterior para a esquerda do septo e expiratório para a direita. Isso configura a interdependência dos ventrículos. É um achado bem específico de pericardite constritiva. Então, aqui a gente consegue ver esse achado. Aqui é um apical 4 câmaras do nosso serviço, em que a gente consegue ver átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, em que a gente vê essa movimentação do septo. Os ventrículos, para eles realizarem um enchimento e a própria diástole, eles vão depender um do outro, já que eles não têm para onde se expandir dentro do saco pericárdico. Então, a gente vê que o septo ele abaula para a esquerda, permitindo um enchimento ventricular direito, e na expiração ele vai abaular para a direita, para permitir também um enchimento do ventrículo esquerdo. Aqui também, nesse paraesternal eixo longo, a gente vê essa movimentação do septo, né? Para a esquerda e para a direita, mostrando essa interdependência dos ventrículos. E aqui a gente também consegue ver esse espessamento do pericárdico, né? Essa região hiperrefringente aqui, mais branquinha na parede posterior do ventrículo esquerdo, em que fala a favor de pericardite constritiva. No Doppler, né, da pericardite constritiva, a gente vai ter um padrão restritivo de enchimento ventricular devido à ausência dessa mobilidade dos ventrículos dentro do saco pericárdico, em que a gente vai ter um aumento da velocidade diastólica inicial, então a onda E ela vai ser mais ampla, com tempo de desaceleração reduzido e uma onda atrial reduzida. Lembrando que ele vai encher rápido inicialmente e depois ele vai ter uma dificuldade de manter esse enchimento, pois o coração ele não consegue mais ter aquela mobilidade dentro do saco pericárdico. Então, ele vai ter um enchimento diastólico inicial rápido, associado a um pequeno volume ventricular e um recuo rápido. Isso a gente vai ver aqui nessa imagem,
onde a gente demonstra que na primeira coluna é um coração, né, um Doppler normal, na segunda é uma cardiomiopatia restritiva, e nesse caso é o que a gente está falando, na terceira coluna, de pericardite constritiva. Então, a gente vê que no normal a gente tem uma onda E sim elevada, mas com tempo de enchimento é mais prolongado, e uma onda A alta também. Na pericardite constritiva, a gente vai ter uma onda E mais elevada, um enchimento rápido, maior, com um tempo de enchimento diminuído e a onda atrial diminuída, mostrando que esse coração ela tem uma restrição diastólica. Já no Doppler tecidual, da parede lateral ou medial do ventrículo, a gente vai ver que a gente tem um E normal, bem compatível com o normal, né? Por quê? Porque a parede ela vai se contrair normalmente, ela vai funcionar normalmente. A restrição é externa ao miocárdio. Aqui a gente tem uma imagem só mostrando a interdependência, né, ventricular, que eu falei, na expiração, então o nosso septo ele vai abaular para a esquerda, vai aumentar o influxo da nossa onda tricúspide, da nossa válvula tricúspide, diminuir o influxo na nossa válvula mitral, então a gente vê um Ezinho menor e um Azinho menor em comparação ao EA da válvula tricúspide. E na expiração vai ser ao contrário. O nosso septo ele vai abaular para a direita, então a gente vai ao contrário aqui, um E maior de enchimento, né, do influxo da válvula mitral e um Ezinho menor na válvula tricúspide. Geralmente essas válvulas ela tem um influxo parecido durante tanto a inspiração quanto a expiração, porém nesses casos, como o enchimento ventricular, a mobilidade ventricular depende do septo, desse abaulamento do septo, vai ter essa variação. E o que a gente leva em consideração também é essa mudança, né, essa reversibilidade da onda hepática, que com o aumento da pressão no ventrículo esquerdo, nas câmaras esquerdas, o nosso fluxo pela veia hepática ele pode ser revertido ao Doppler. No modo M, né, da pericardite constritiva, a gente vê uma velocidade de propagação do fluxo transmitral diastólico normal ou aumentado, geralmente maior do que 100 centímetros por segundo. A gente pode lançar mão do ecocardiograma transesofágico em caso de pericardite constritiva, para uma melhor avaliação do pericárdio. Lembrando que ao usar o eco transesofágico para avaliação da espessura do pericárdio, ele já tem uma semelhança com as técnicas de tomografia ou ressonância cardíaca. E as imagens de toma, ressonância e cateterismo cardíaco, eles podem ser necessários nesse caso para elucidação diagnóstica. O tratamento da pericardite constritiva é prevenir, né? Com o tratamento da pericardite aguda, drenagem do derrame pericárdico se presente, ou tratamento com colchicina após pericardiotomia, então prevenir que ocorra uma pericardite constritiva. Na pericardite subaguda, então um quadro que abriu com sintomatologia, que está no começo, a gente costuma usar anti-inflamatório associado a colchicina e corticoide, e em últimos casos a gente pode usar o inibidor de interleucina 1, e na pericardite crônica, se estiver causando alteração hemodinâmica, é necessário avaliar a pericardiectomia, então a ressecção desse pericárdio espessado. Outra doença importante do nosso pericárdio, que a gente vê muito na nossa prática, principalmente pós-cirurgia cardíaca, é o derrame pericárdico. Ele é frequentemente diagnosticado incidentalmente durante a avaliação de outras doenças cardiopulmonares. Ele é identificado ao ecocardiograma. Na maioria dos casos, é assintomático, se não houver sinais de tamponamento cardíaco. E é uma presença de líquido dentro do saco pericárdico maior do que 50 ml, que seria o normal. A etiologia é múltipla, principalmente pós manipulação desse pericárdico, ou em alguns casos pós-viral, ou em outros casos devido a doenças autoimunes. Tem a necessidade de exames complementares, em alguns casos, para definir essa etiologia.
Os achados no eletrocardiograma, a gente vai ver uma taquicardia sinusal, devido à restrição, como vai estar cheio de líquido em volta do coração, ele vai começar a restringir o débito cardíaco, porque o coração também não vai ter uma mobilidade adequada dentro desse saco. Então, para aumentar o débito cardíaco, a gente vê uma taquicardia sinusal. Uma baixa voltagem, às vezes, do QRS está presente, então, uma onda menor do que 5 milímetros, devido à presença de derrame, da interposição, né, de líquido com o coração. E a alternância elétrica também está presente. Esse elétrico que eu trouxe mostra a alternância elétrica entre os QRS. Então, aqui a gente tem um QRS em V2, com uma onda S ampla. Aqui a gente já vê que tem uma S mais curta. E isso ocorre em todo o batimento. Então, é um sinal, a gente pegar um eletro desse, de derrame pericárdico. Na radiografia de tórax, ela pode apresentar uma área cardíaca aumentada, isso vai depender da magnitude do derrame. E quando que a gente vai suspeitar? Em todos os casos de pericardite aguda, que cursa com derrame pericárdico, a presença de uma nova cardiomegalia na radiografia sem outra explicação, uma febre persistente e inexplicável, então a gente faz um ecocardiograma para diagnóstico diferencial, uma presença de derrame pleural esquerdo isolado ou maior do que o direito, então a gente faz para ver se não tem derrame pericárdico, ou presença de febre, deterioração hemodinâmica em pacientes com outro processo patológico que pode envolver o pericárdio, principalmente nas causas de malignidade, como câncer ou outros tumores. No ecocardiograma, a gente vai visibilizar um espaço livre de eco durante todo o ciclo cardíaco. O ecocardiograma bidimensional, ele permite a estimativa do tamanho desse derrame, permite a gente avaliar a sua distribuição em volta do coração e a distância dos locais de punção para alívio. E o transesofágico, a gente lança mão quando o transtorácico não é diagnóstico ou alguns derrames que apresentam coágulos. Então, a quantificação do derrame pericárdico pode ser feita por base do ecocardiograma. Então, derrames pequenos, eles são de 50 a 100 ml, eles são vistos apenas posteriormente ao coração, na parede posterior do ventrículo esquerdo, e geralmente eles não se estendem para a parte basal e do átrio esquerdo. Eles têm uma espessura menor do que 10 milímetros. Os derrames moderados, eles têm um volume de 100 a 500 ml, ele vai estar ao longo de toda a parede posterior do ventrículo, algumas vezes também já chegando na parede anterior, então vai pegar ali parede posterior do ventrículo esquerdo, vai pegar átrio esquerdo, e pode às vezes pegar um pouquinho da parede anterior do VD, do ventrículo direito. Sua espessura vai estar entre 10 e 20 milímetros, e os derrames importantes, eles têm um volume maior do que 500 ml, são vistos por toda a circunferência e uma espessura maior do que 20 milímetros. Aqui nessa imagem, a gente vê na região da seta um parasternal eixo longo, em que tem um derrame na região posterior do ventrículo esquerdo, que não se estende para a base nem para o átrio, então é um derrame pequeno. Aqui também no eixo curto, a gente vê só uma laminazinha de derrame, e no modo M, a gente também consegue avaliar esse derrame, tudo ficando um derrame pequeno. Um sinal de derrame que é bem sugestivo é o acúmulo de líquido, né, no átrio, acima do átrio direito, visto no corte apical 4 câmaras. Então, nessa imagem aqui, a gente vê um acúmulo de líquido aqui em cima do átrio direito, no apical 4 câmaras, então isso é bem sugestivo de derrame pericárdico, mesmo um derrame pequeno. E aqui a gente tem uma imagem, um vídeo, né, de um parasternal eixo longo, mostrando um derrame moderado já. A gente vê que tem essa área livre de eco na parede posterior, aqui está o ventrículo esquerdo, então na parede posterior do ventrículo esquerdo, vindo para a base, com presença de líquido até posterior ao átrio esquerdo. E líquido também já acumulando aqui na parede anterior do ventrículo direito. Então, essa é a nossa avaliação ecocardiográfica de derrame. Aqui a gente já vê um derrame importante, moderado também, em que tem líquido na parede posterior do ventrículo esquerdo. Vê que o nosso coração ele fica como se tivesse um movimento incoordenado dentro
desse derrame, porque só tem líquido ali, não tem nada prendendo ou mantendo o nosso coração fixo. Aqui também no eixo curto, no parasternal eixo curto, a presença desse derrame em volta do ventrículo esquerdo, então mostrando um derrame moderado. E aqui um derrame importante, um apical 4 câmaras mostrando esse movimento descoordenado, né, do nosso coração e presença de líquido em volta de todo o coração, desde as câmaras direitas até as câmaras esquerdas. Aqui também mostrando presença de líquido, isso aqui é um subcostal, mostrando os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e a gente vê presença de líquido por todo o átrio, em volta do átrio direito, descendo aqui para o ventrículo direito, e uma quantidade significativa de líquido. Então, o derrame pericárdico ele é avaliado, assim, da extensão desse volume, em volta de quais câmaras cardíacas ele está, e assim a gente consegue mensurar a quantidade de derrame nesse pericárdio. Para fazer um diagnóstico, eu tenho a avaliação clínica, é uma história clínica compatível com a presença de derrame. Exames laboratoriais são inespecíficos, algumas vezes a gente lança a mão de alguns exames para tentar ver uma causa, né, achar uma etiologia para esse derrame, mas são inespecíficos. A presença, o que a gente avalia, né? O tamanho do derrame, a presença ou a ausência de tamponamento cardíaco. Se houver um tamponamento cardíaco com sem sinais inflamatórios, nos leva a pensar em um quadro de malignidade. E para pensar numa etiologia inflamatória, viral ou bacteriana, a gente leva em consideração a presença de sinais sistêmicos, como febre. A análise do líquido pericárdico é feita através da coleta desse líquido pela pericardiocentese. E quando que ela está indicada? Em pacientes submetidos à pericardiocentese, né, para o tratamento de tamponamento cardíaco. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer a pericardiocentese de qualquer forma para a retirada do líquido, né, que está causando uma disfunção hemodinâmica. Então, a gente vai mandar esse líquido para o laboratório. Em outros casos, quando houver suspeita clínica de pericardite purulenta, tuberculosa ou neoplásica. Nesses casos, a gente precisa realizar a pericardiocentese, a coleta do líquido e avaliação laboratorial desse líquido. E em pacientes com derrames moderados ou importantes, sem etiologia conhecida, que não respondem à terapia clínica. Então, na verdade, muitas vezes a gente vai ver um derrame e a gente não vai fazer a pericardiocentese. Se o paciente está assintomático, se a gente conseguir manejar esse derrame, diminuir esse derrame apenas com tratamento clínico, mas nesses casos que eu citei, a gente faz a pericardiocentese e aí sim a gente manda o líquido para análise pericárdica. E aí, quando a gente manda o líquido para análise laboratorial, quando a gente manda esse líquido para análise laboratorial, é que a gente consegue muitas vezes identificar a etiologia desse derrame. Então, o tratamento, como eu disse anteriormente, depende do comprometimento hemodinâmico. Nos casos de tamponamento cardíaco, ele requer um tratamento de urgência, então a gente tem que fazer a pericardiocentese. Em casos de outras abordagens direcionadas, como a necessidade da avaliação do líquido para fins diagnósticos, derrames crônicos e recorrentes, a gente também faz a pericardiocentese. E aí a gente tem dois tipos de retirar esse líquido. Ou a pericardiocentese, né, que é através da presença de drenagem desse pericárdico, a gente abre, faz uma aberturazinha no pericárdico, deixa um dreninho ali drenando, ou a drenagem cirúrgica, em que abre o peito e retira, né, e drena com o peito aberto todo esse líquido. Para a diferença dos dois, para a escolha dos dois, vai depender muito do nosso cirurgião, do que ele tem uma maior familiaridade, muito também da condição clínica do nosso paciente. É preferível uma drenagem cirúrgica quando o derrame pericárdico reacumulou após uma pericardiocentese. Então, eu já fiz uma drenagem com um dreninho, um procedimento menos invasivo, mas reacumulou, eu vou preferir a drenagem cirúrgica. Em casos de derrame loculado, é também preferível uma drenagem cirúrgica. Em casos em que é necessária uma biópsia da parede do pericárdio, também vai ter que ser feita uma drenagem cirúrgica. E nos pacientes com coagulopatia, a gente também prefere a drenagem cirúrgica,
Lembrando que se a gente tiver tempo, né, não for um tamponamento cardíaco, a gente tem tempo para corrigir essas coagulopatias antes da realização do procedimento. E lembrando também que a pericardiocentese ela é feita sobre guia do ecocardiograma, né? Então, durante o procedimento, a gente fica ali com o ecocardiograma, mostrando a localização do derrame, mostrando a proximidade dele com o local de punção, e isso ajuda bastante o nosso cirurgião. Já falando um pouquinho de tamponamento cardíaco, né, a importância de avaliar a repercussão hemodinâmica do derrame pericárdico é ver se ele está causando um tamponamento cardíaco. Qual é a fisiologia dessa condição? É um aumento da pressão intrapericárdica e ela vai diminuir a complacência diastólica das câmaras cardíacas. Nosso coração realmente vai ficar restrito para o enchimento ventricular. Vai ter uma alteração do retorno venoso, então a gente vai ter veia jugular engurgitada, veia cava inferior engurgitada e uma interdependência ventricular, assim como na pericardite constritiva. A etiologia também é múltipla, pode ser um tamponamento cardíaco agudo, né, que é um acúmulo rápido de líquido, e vai apresentar um quadro semelhante a um choque cardiogênico, em que nosso paciente vai rapidamente evoluir para hipotensão, pulsos finos, taquicardia, extensão venosa, né, da testa do couro cabeludo devido à redução da drenagem venosa. E nesses casos, o que pode ter ocorrido? É um sangramento no pericárdio, um trauma ou após procedimentos invasivos, em que o acúmulo de líquido vai ser muito rápido e o nosso pericárdico ele não vai ter tempo de distensão, ele vai aumentar essa pressão intrapericárdica muito rápido e vai diminuir o enchimento diastólico do nosso coração muito rápido e o nosso paciente vai evoluir para o choque. Existe também um tamponamento cardíaco subagudo, que é ao longo de dias e semanas. A princípio, o nosso paciente é assintomático. Após, ele vai apresentar quadro inespecífico, como dispneia, desconforto torácico, cansaço ou edema. Nesses casos, a gente pensaria mais em uma pericardite neoplásica, uma pericardite urêmica ou uma pericardite crônica, mas esse paciente, ao longo do tempo, ele vai evoluir, sim, com sinais de tamponamento cardíaco. Existe também um tamponamento cardíaco de baixa pressão, em que as condições de hipovolemia severa, ela vai ter uma pressão diastólica intracardíaca e pericárdica baixa, geralmente atrial direita menor que 7 milímetros de mercúrio e uma pericárdica menor que 5 milímetros de mercúrio, porém com alterações no ecocardiograma, então que o acúmulo de líquido, mesmo em pressões baixas, devido a essa hipovolemia, ela vai alterar o enchimento diastólico desse coração. Nós temos também um tamponamento cardíaco regional, em que um derrame excêntrico, ele loculado, ou um hematoma localizado, ele vai causar deformidade ou restrição de enchimento em apenas uma câmara selecionada, então só aquela câmara vai ser comprimida. Isso é bem mais raro da gente ver, mas pode acontecer. E nem sempre a tríade de Beck, né, que é a nossa tríade clássica de tamponamento cardíaco, que é a hipotensão arterial, as veias jugulares dilatadas e o som cardíaco abafado, vão estar presentes. Mas quando a gente tiver esses três sinais clínicos, a gente sempre tem que lembrar do tamponamento cardíaco. Um sinal clínico que sempre vai estar presente é a taquicardia, porque o nosso corpo ele vai tentar melhorar o nosso débito cardíaco. Então, sempre vai ter taquicardia no tamponamento cardíaco. O diagnóstico é clínico, né? Então, a gente pega um paciente já com sintomas de choque cardiogênico após um trauma, ou que tinha uma pericardite aguda, ou que já tinha um derrame pericárdico. Então, a gente já vai pensar em tamponamento cardíaco se esse paciente ele estiver hemodinamicamente instável. Achados do eletrocardiograma são inespecíficos, como uma taquicardia sinusal, uma baixa voltagem, assim como no derrame, ou alternância elétrica, assim como no derrame. Uma radiografia de tórax também vai ter sinais inespecíficos, como aumento da silhueta cardíaca e dos campos pulmonares claros. E no ecocardiograma, a gente vai ter um derrame pericárdico de moderado a importante e um movimento oscilatório do nosso coração, como nesse vídeo aqui, em que a gente vê esse espaço de eco em volta todo o coração, um derrame importante, chega até atrás do átrio direito, está todo na circunferência cardíaca, e esse movimento oscilatório do nosso coração, já com colabamento. Ele faz um colabamento da parede direita do coração, tanto atrial
quanto ventricular. E isso a gente vai ver, né, que é um sinal do ecocardiograma de tamponamento cardíaco, que é o colapso das câmaras, principalmente das câmaras direitas. Quando eu tenho um colapso só do átrio direito, ele é altamente sensível. Quando eu já tenho um colapso do ventrículo direito, ele é altamente específico de tamponamento cardíaco. Se eu tiver um colapso do ventrículo esquerdo, que é raro, é menos comum, porque é um ventrículo mais muscular, mas aí sim é muito específico de um tamponamento cardíaco. Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando, né, um parasternal eixo longo com um derrame em toda a circunferência cardíaca, e aonde a seta está, a gente vê esse colapso da câmara direita. Então, é como se a parede estivesse para dentro do ventrículo direito, isso é um sinal de tamponamento cardíaco. E aqui no eixo curto, a gente também vê esse colapso da câmara direita. Então, sempre que a gente vê isso num ecocardiograma, a gente tem que pensar no tamponamento cardíaco. Isso. Aqui a gente vê em movimento, então, é um coração em que a gente tem todo um líquido em volta desse coração, um derrame, e a gente vê esse movimento de colapso do ventrículo direito. Ele encosta, a parede posterior chega a encostar no septo. Então, esse colapso já é sinal de, né, instabilidade hemodinâmica. Aqui a gente também vê a presença desse colapso, ó, a parede do ventrículo direito é essa, com a minha setinha, com a minha mãozinha, e ela encosta no septo interventricular. E outra coisa que a gente vai avaliar no ecocardiograma é a variação respiratória dos fluxos, né? Assim como eu disse na pericardite constritiva, em que na inspiração ele vai ter uma diminuição do influxo mitral e o aumento do influxo tricúspide devido a essa interdependência entre os ventrículos, em que na inspiração o septo ele abaula para a esquerda e na expiração para a direita, a gente vai ver isso ao Doppler. Então, aqui, essa primeira imagem, deixa eu voltar meu computador. Nessa primeira imagem, nós vamos ter uma curva da válvula mitral, mostrando um E amplo durante a inspiração, um E curto durante a inspiração, em que o septo vai estar abaulado para a esquerda, e um E mais comprido de enchimento ventricular na expiração, em que o septo vai estar abaulado para a direita. Então, caracterizando esse influxo, essa diferença de influxo durante a inspiração e expiração das válvulas mitral e tricúspide. Aqui, do lado direito, é o fluxo da tricúspide, então a gente vê que durante a inspiração a gente vai ter um enchimento mais longo e durante a expiração mais baixo, lembrando que durante a expiração o septo vai abaular para a direita, restringindo o enchimento da minha câmara direita, então restringindo o meu influxo pela tricúspide. E outro achado é a dilatação, né, da veia cava inferior e a ausência de do colapso dessa inspiratório dessa veia. Então, aqui é um vídeo do nosso serviço mostrando essa veia engurgitada e a gente vê que ela não colaba durante o exame, né? Então, durante a inspiração, ela não apresenta esse colabamento que seria o normal. Nos casos de tamponamento cardíaco, outros métodos de imagem não são necessários, lembrando que o diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, e ele precisa de um tratamento de urgência. Então, pode ser uma pericardiocentese ou uma drenagem cirúrgica, isso vai depender também do nosso cirurgião, do manejo que ele melhor acha para aquele paciente, ou que ele tem mais afinidade de realizar. E também das condições clínicas do nosso paciente, dependendo se ele consegue chegar a uma sala cirúrgica para realizar uma drenagem cirúrgica, ou se é necessário já uma pericardiocentese em sala de emergência. Mas sempre vamos drenar um tamponamento cardíaco a fim de aliviar esse comprometimento hemodinâmico do nosso paciente. Então, foi isso. Essa é a referência que eu usei, que é o livro do Tal Giva. E obrigada.